Vamos lá, são 18 horas e 7 minutos, hoje é dia 22 de junho de 2020. Estamos dando início aqui a mais uma reunião técnica, nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e vamos seguir aqui o nosso protocolo, né, tradicional. Eu vou pedir para que o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima, presidente eleito da Academia, faça palavras iniciais aqui na nossa sessão. Por favor, doutor Acácio. Boa noite a todos, bem-vindos. A sessão de hoje será coordenada pelo nosso confrade de academia, Carlos César Vidotti, e suas convidadas, e versa sobre o Observatório de Pesquisas Científicas registradas na Plataforma Brasil. Sejam bem-vindos todos, uma boa reunião, e eu devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, Henri. Bom, já passando aqui, não deixando nem a bola cair, eu passo a palavra aqui para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreira. Por favor, professor Lauro. Henri e colegas e participantes desse meeting, uma boa tarde. Eu queria agradecer especialmente ao Vidotti, nosso companheiro da academia, que aceitou participar desse programa hoje. Nós realizamos o programa de junho e eu queria muito que ele falasse de epidemiologia e ele preferiu adotar um outro capítulo, um outro bloco. Mas certamente talvez até mais importante daquele que eu tinha solicitado aí. Obrigado ao Vidotti, à Ludmila e ao pessoal que vai participar com ele desse evento. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Ok, muito obrigado, professor Lauro. Bom, seguindo aqui as nossas reuniões da academia, a gente tem um espaço que é aberto aos acadêmicos que eventualmente queiram fazer algum informe aqui mais urgente aos colegas, que eu imagino aqui que no chat não apareceu nenhuma mensagem. Então, vou fazer só uma breve mensagem aos acadêmicos. Na sexta-feira agora, nós teremos uma reunião dos acadêmicos para tratar sobre algumas questões da nossa academia. E no dia, já aproveitando para deixar um anúncio a todos aqui presentes, no dia 9 de julho, nós teremos um evento sobre questões relacionadas à epidemiologia da Covid-19, né, com participação de alguns grandes especialistas do nosso país, o professor Pedro Halal, reitor da Universidade Federal de Pelotas, e o professor Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, que estarão aqui conosco. Ok? Mas isso a gente vai fazer o anúncio devidamente. Perfeito, então. Então, dando sequência aqui à nossa reunião, eu vou pedir para que o nosso colega acadêmico, o Dr. Hilton Santos, agora, que vai ser o nosso moderador da sessão, que assuma a palavra. Então, por favor, Dr. Hilton. Oi, boa noite a todos. É um prazer, na verdade, até dá um pouco de medo, na verdade, né? de ser moderador de um time como esse. O professor Carlos Vidotti, confrade da academia, vai, junto com a Amanda, a professora Amanda e a professora Ludmila, irão apresentar um tema que é muito importante e eu acho que no momento, né, um destaque no momento. O papel do moderador acabei de falar antes, é ficar o mais quieto possível. Então, eu vou tentar só controlar e deixar o tempo para que os palestrantes utilizem o tempo à vontade. E vamos, no final, fazer o que for possível ser feito. Eu estou seguindo nos chats. Eu só peço, se todos que estiverem aqui, que dê preferência a fazer as perguntas pelo chat, né? Porque assim eu consigo saber selecionar e condensar algumas perguntas para poder otimizar a reunião, tá bom? Uma boa reunião. Professor Vidotti, muito obrigado por sua presença e da Ludmila e da Amanda. Agradeço antecipadamente pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a Academia Nacional de Farmácia, e é um enorme prazer moderar essa mesa, ok? Muito obrigado e, por favor, professor Vidotti. Professor Vidotti? Está sem som. Tem que abrir o som, meu amigo. Vidotti Acho que eu posso também abrir. É que eu não estou vendo o Vidotti aqui. Não, o Vidotti tem que abrir o microfone. Eu não estou nem no ouvido. Peraí, deixa eu aceitar na 2. Pronto. Abri? Ah, tá. Funcionou? Beleza, né?
Bom, muito obrigado, doutor Hilton. Uma honra enorme estar aqui apresentando este seminário hoje na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, como acadêmico, como profissional da saúde. É um assunto que nos emociona muito e a gente vai ver, vou mostrar isso para vocês. Eu estou aqui com a doutora Ludmila Naldi, que é nutricionista, doutora em epidemiologia, professora assistente do curso de Harvard, e com a doutora Amanda, enfermeira, mestre em inovação tecnológica, ambas com larga experiência em pesquisa clínica. E vocês verão como isso, para mim, é uma felicidade imensa, porque nós estamos fazendo um projeto que nunca foi feito antes, e então é muito importante contar com pessoas que têm profundo conhecimento em pesquisa clínica e nos procedimentos de protocolos de pesquisa. Então, eu vou passar a colocar já os slides aqui. Agradeço novamente à Academia, doutor Hilton, doutor Moreto, pela imensa oportunidade. Vocês estão vendo o slide aí? Ainda não, Vidotes. Não, então eu tenho que compartilhar. Eu sempre esqueço de compartilhar. A gente vai aprendendo. Espera lá. Share screen. Isso. Share. Foi, Mas foi esse aqui. Então, a nossa apresentação, ela é tanto do Observatório da Plataforma Brasil, que é um projeto que nós começamos a fazer em setembro do ano passado. E já aproveito a oportunidade para agradecer à secretária executiva da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, Cristiana Larcão, que acreditou no nosso projeto. Sem esta permissão, isso que a gente vai apresentar hoje não existiria. E agradeço em especial porque, e já tive oportunidade de falar isso muitas vezes para ela, porque nós já havíamos tentado outras vezes e não foi possível. Então, agora, somente em outros momentos, com outras pessoas, né? Então, é muito importante isso. E tem a ver com o retorno à sociedade de informações agregadas que somente instituições como a CONEP possuem, já que todos os protocolos de pesquisa clínica submetidos e aprovados para análise ética no país têm que passar necessariamente pela CONEP, pela Plataforma Brasil. Então, nós estamos aqui, a Amanda, a Ludmila e eu, e vamos fazer essa apresentação. Aqui um sumário, o que é o Observatório de Pesquisas Científicas Registradas na Plataforma Brasil. Depois nós vamos falar um pouquinho de políticas públicas para monitorar a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, de produtos, de equipamentos, e a importância disso para a saúde pública. Nós vamos falar, então, de marcos normativos de ética em pesquisa no Brasil, e vamos falar do Boletim de Ética em Pesquisa, que é, afinal de contas, o principal, o lastro desta reunião, do porquê estamos fazendo esta reunião. E considerações finais. A inspiração, né? Por isso me toca muito, porque é derivado diretamente, umbilicalmente, do meu doutorado, já, né, que eu defendi em 2007, imagina quanto já tem, né? 13 anos isso aí, 14 anos. Nós publicamos alguns artigos, aí tem uma citação de um artigo que nós publicamos, e coloca exatamente essa questão, que as autoridades de saúde, que elas avaliam e autorizam novas tecnologias, elas têm uma posição única, privilegiadíssima, que ela tem acesso às informações dos produtos antes deles virem a ser comercializados. Então, ela tem
uma visão anterior à comercialização e posterior à comercialização, de maneira que isso ninguém tem mais essa posição única, né, que a autoridade de saúde tem. E ela conta com uma série, né, como os produtos, processos têm que passar necessariamente com muitas informações. Esse manancial de informação está disponível para análise agregada. Então, a proposta que nós fizemos à época, uma vez que verificamos, né, essa questão das autoridades terem essas informações, é que elas poderiam se responsabilizar por essa tarefa. Inclusive porque o Ministério da Saúde do Brasil, com certeza, investe muito recursos, os países do mundo inteiro investem muitos recursos para pesquisa e desenvolvimento. Então, nada melhor do que saber o que está acontecendo, o cenário da pesquisa clínica e da pesquisa em geral e das necessidades de saúde de outro lado, para permitir que os recursos, que em geral são poucos, eles sejam melhor gerenciados e sejam, afinal de contas, ao fim e ao cabo, eles propiciem a melhora da saúde da população, porque não adianta só investir se isso não se traduz na melhoria da saúde da população. Então, essas coisas que nos inspiraram e que nos inspira e que tem, então, permitido a gente colocar em prática agora este que a gente chama de Observatório da Plataforma Brasil. Aqui, então, para o Observatório mesmo, qual o cenário das pesquisas científicas registradas na Plataforma Brasil? Nós submetemos, então, a partir de setembro do ano passado, nós começamos a trabalhar na CONEP, elaboramos um projeto, submetemos esse projeto em dezembro, tivemos ele aprovado agora em fevereiro, e veja como, né, aquela feliz coincidência de as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, porque aí aconteceu a pandemia. Então, nós já vimos com essa proposta de monitorar, e nada mais justo do que estarmos agora fazendo este processo de análise dos protocolos relativos à Covid, uma vez que era essa a nossa proposta para todos os demais protocolos existentes na Plataforma Brasil. Então, aqui vamos o cenário, né? Esse é o cenário que a gente depois comenta mais nos comentários, nas perguntas, o que a gente vai fazer. Então, os objetivos do Observatório de Pesquisas Científicas registrado na Plataforma Brasil, OPB, conhecer o cenário das pesquisas com seres humanos do Brasil, utilizar dados da Plataforma Brasil para apoiar a adoção de políticas públicas, a tomada de decisão estratégica com foco nas necessidades de saúde da população brasileira. E, dessa forma, a CONEP, que é a gestora da plataforma, gerará conhecimento a partir de dados agregados, né? Sempre é importante frisar que os dados todos são agregados, como vocês veem aqui, a gente tem este cuidado de não ficar informando coisas que não podem ser informadas, a questão das propriedades intelectual. Mas o que é público e em função da necessidade de saúde, nós estamos tornando agregadamente essa informação disponível para a comunidade. Agora vamos falar um pouquinho de algumas recomendações internacionais e nacionais com relação a essas políticas públicas para monitorar a pesquisa e desenvolvimento. E ela tem algumas vertentes que a gente está sumarizando aqui em 3 grandes aspectos, né? Necessidade de saúde, o investimento e a gestão. De maneira que isso gere, então, a disponibilidade de novos produtos e serviços, o acesso aos mesmos e o uso racional dos mesmos. Eu não poderia deixar de falar, né? Quem conhece a minha origem ela é de uso racional de medicamentos. Então, aqui, quando eu penso em pesquisa e desenvolvimento, eu penso também em acesso e uso racional. Não adianta nada nós termos o melhor produto do mundo se ele não for usado apropriadamente, para a pessoa certa, no momento certo, na dose certa, pelo tempo necessário, para que possa alcançar os objetivos sanitários dessas pessoas, desses pacientes. Aqui também o ODS, né, que está aí, a agenda das Nações Unidas,
nós temos, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. São 17 objetivos. O item 3 é de saúde e bem-estar. E no 3B tem lá, apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças que afetam principalmente os países em desenvolvimento e proporcionar o acesso a esses produtos. Veja que nós estamos completamente em linha, né? Já era a nossa vertente original, mas em linha com esses documentos internacionais que têm guiado no mundo inteiro a orientação para pesquisa, para ações de políticas de saúde, para a vida das pessoas. Também aqui, a Organização Mundial da Saúde, um documento recentíssimo, que coloca, né, de 2019 a 23, um mapa, né, um mapa para acesso a medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde. Ele coloca lá na pesquisa e desenvolvimento que atenda às necessidades de saúde. Então, entre 3 ações e 13 resultados, nós temos um deles ali que estabelece, né, a ação, estabelecer prioridades de forma continuada para pesquisa e desenvolvimento em áreas com necessidade imperiosa de saúde. Veja que essa palavra imperiosa, eu faço questão até de trazê-la em inglês, né, porque é a tradução que eu fiz, imperiosa, porque é marcante, né? Isso que é, né? Não é só uma necessidade de saúde, uma necessidade que afeta muita gente, né? E aí, dentro dos resultados, identificar produtos em áreas com falhas de mercado. Veja que falha de mercado é outra coisa muito importante, uma vez que você conheça o que está sendo desenvolvido de pesquisa na pesquisa clínica, e antes, evidentemente, na bancada, você pode saber o que é que vai surgir depois no mercado, né? Não adianta ficar no mercado esperando que aconteça alguma coisa se antes não veio a pesquisa de desenvolvimento, a pesquisa clínica e a pesquisa de bancada. A pré-clínica, não clínica e a de bancada, né? Então, essas são a falha de mercado é outra razão importantíssima da gente conhecer o cenário das pesquisas no Brasil. Aí, o Observatório de Saúde Mundial da Saúde, né, de Global de Pesquisa e Desenvolvimento da Saúde da OMS, ela também tem um observatório, veja que a OMS também tem um observatório. Ele visa aí identificar lacunas, estabelecer prioridades de pesquisa e desenvolvimento e definir características de produtos a serem desenvolvidos. Veja que nós estamos bem relacionado com esses, diretamente vinculados a esses documentos. E aqui na OPAS, a OPAS faz um documento, né, de 2018 a 2030, nessa esteira do que é o ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela faz, então, a OPAS, a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas, de 2018 a 2030, documento também recentíssimo. E ele fala lá, desenvolvimento de medicamentos inovadores conforme necessidades da população, e nós estamos grifando aí, né, negritando, conforme necessidade da população, porque não basta ser só inovador, e inovador aqui, nós também temos uma visão do que é inovador, não é só inovador do ponto de vista de um produto novo, uma visão puramente mercadológica, mas é uma inovação terapêutica, uma inovação que traga realmente resultados de saúde mensuráveis e efetivos, importante para transformar a saúde da população. É nesse sentido que é inovador para nós. Inovação terapêutica, né? Indo aqui para o Brasil, vejo também outro documento recentíssimo, né, 2018, a Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde. No eixo 4, fala desenvolvimento de tecnologias de inovação em saúde. No 4.7, mapeamento, desenvolvimento e validação de ferramentas de integração dos dados e dos sistemas de informação para subsidiar a utilização de recursos públicos destinados às tecnologias de saúde. Veja que isso aqui é exatamente a cara do que nós estamos fazendo, né? Usando os dados, validação de dados disponíveis
para tentar otimizar a utilização de recursos que, evidentemente, são sempre restritos, e eles podem ser, para que eles sejam focados. E, como nós sabemos, ainda mais nós que estamos na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né, das muitíssimas etapas que levam ao desenvolvimento de um medicamento novo, então, este recurso ele tem que estar disponível, esse recurso, tanto o recurso financeiro, mas também a inteligência, né? A inteligência necessária para fazer com que o produto que foi lá sintetizado no laboratório, ele possa passar pelas muitas etapas de desenvolvimento de scale-up, de testes pré-clínicos, de testes clínicos, para conseguir chegar ao mercado. E isso é um processo muito longo, de muito custo, e que só a inteligência e uma gestão apropriada poderia fazer chegar que a gente tivesse esses produtos. E nós, Brasil, né, consigamos ultrapassar e, pelo menos, amenizar a dependência tecnológica que temos. Aí, alguns marcos normativos da ética em pesquisa no Brasil, e a Plataforma Brasil, porque aqui, então, nós vamos trabalhar com a Plataforma Brasil. Então, qual é o cenário das normas que nós somos, né, que nós temos que nos submeter para desenvolver um projeto e publicizar as informações de forma legal, ou seja, dentro da lei, e de forma transparente, para que todo mundo possa usar e apoiar. Nós temos a Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde de 2012, que estabelece os critérios de ética em pesquisa, e lá, então, tem requisitos para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa com seres humanos, toda a documentação necessária, os trâmites para os projetos envolvendo. Então, e aí nós temos lá nessa resolução o sistema CEP-CONEP, e como ferramenta para esse sistema, a Plataforma Brasil, que é o sistema oficial para inserção e acompanhamento de protocolos. Veja que, então, a Plataforma Brasil é o sistema por meio do qual qualquer pesquisador acessa o Comitê de Ética em Pesquisa, e só pode acessar o Comitê de Ética em Pesquisa por meio da Plataforma Brasil, por meio de um protocolo de pesquisa registrado na Plataforma Brasil. Então, toda a documentação é submetida neste sistema, de maneira que, se toda a documentação é submetida por meio desse sistema, a nossa experiência, né, como pesquisador de pesquisa clínica, nós julgamos e avaliamos ao longo do tempo que seria muito importante fazer essa avaliação agregada dessas informações. Veja também que interessante que, em 2018, a Resolução 580 do Conselho Nacional de Saúde coloca uma tramitação diferenciada para protocolos que têm interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde. Veja como todas as nossas referências de recomendações internacionais, da OMS, da OPAS, do ODS, e as normativas nacionais, elas todas vão confluindo para o que nós chamamos agora de Observatório da Plataforma Brasil. Quer dizer, nós temos toda uma recomendação internacional e uma legislação que permite a nós desenvolver esse trabalho que estamos fazendo. Aí vamos falar um pouquinho do Boletim de Ética em Pesquisa, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, veja, nós vimos todos fazendo esse trabalho a partir de setembro. Fizemos o projeto, tivemos as apresentações informais, depois a formalização do projeto, depois começamos a trabalhar em uma série de outras áreas que visavam a identificação das informações da Plataforma Brasil, e aí somos surpreendidos, né, o mundo inteiro surpreendido com o coronavírus, com a Covid-19. Então,
propusemos à Secretaria Executiva da CONEP uma análise desses protocolos de pesquisa. E aí, então, nós começamos, né, também coincidentemente, felizmente, por conta da resolução, inclusive da 580, a CONEP, no dia 31 de janeiro de 2020, faz o primeiro informe ao CEPES, dizendo que ela, CONEP, ia centralizar toda a apreciação ética de protocolos de pesquisa relativos à virose, né, relativos à Covid-19, de maneira que, então, nós passamos a ter todo, ou pelo menos muito, subsídio para desenvolver este projeto que nós estávamos fazendo. No dia 23 de março de 2020, publicamos, então, o primeiro boletim de ética em pesquisa, edição especial coronavírus, Covid-19. Esse, então, é um marco, né, porque para nós, do Observatório da Plataforma Brasil, é um resultado que traduz completamente a nossa inspiração original, né, poder trazer para a sociedade, mostrar o que está sendo desenvolvido de pesquisa clínica. Agora, na sexta-feira passada, tivemos a edição 26. Então, esse boletim é publicado 2 vezes por semana, às terças e às sextas-feiras. Então, na sexta-feira nós publicamos, sexta-feira foi dia 19, o fechamento dos dados é até o dia 18. Então, até o 18, à meia-noite, é o fechamento de dados que vão entrar no boletim do dia 19, no dia seguinte, que é a edição semanal aqui. Nós tivemos aqui, nesse boletim, consta lá, né, neste infográfico dele, 104 ensaios clínicos relacionados à Covid. Ensaios clínicos, então, aqui os experimentais, né? Temos aí os estados, os tipos as divisões, os tipos, as quantidades de protocolos por tipos gerais de estudos que são realizados, a quantidade de instituições que realizam, quantidade de participantes. Então, é uma visão geral do que acontece, do que está acontecendo. Se qualquer pessoa tiver a curiosidade de ver, né, ao longo do tempo, como esses números vão mudando, né, por esses boletins todos, as mudanças, aqui a gente está olhando estaticamente, mas olhando continuamente, talvez fosse mais interessante a variação desses números, né? Aqui nós temos um exemplo, então, do que é os estudos experimentais e observacionais colocados lá no boletim. Então, temos aqui o estudo 468, que é um estudo experimental, estudo internacional, multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo para avaliar a eficácia e a segurança da dapagliflozina na insuficiência respiratória em pacientes com Covid-19, que é um projeto cuja instituição proponente é o Hospital Albert Einstein, e tem 700 participantes. Essas informações, é bem que se diga, são informações que constam hoje publicamente na Plataforma Brasil. Quem quiser consultar, está lá, né? Então, nós só divulgamos o que é público. Depois, um observacional, impacto social gerado na população durante e após o confinamento aplicado como medida de prevenção e controle do SARS-CoV-2 no Brasil, Chile, Equador, Espanha e México, com 1.574 participantes, e a instituição proponente, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui é a Fiocruz de Brasília. Então, esses são exemplos do que nós colocamos no boletim. E aqui a referência do boletim, para quem quiser acessar. Aqui nós temos uma evolução dos protocolos aprovados por boletim, do primeiro até o 26º. Veja como isso vem variando ao longo do tempo, bastante, né?
temos um momento inicial de crescimento, depois uma estabilização, e agora parece que há um arrefecimento. Isso é muito interessante você observar isso. Você, ademais, como gestor, como Ministério da Saúde, sair dessa confusão de informação que tem gerado por aí, na mídia em geral, às vezes, né? E olhar os dados, que são os dados que são de protocolos aprovados. Quanto que se aprova? E depois sabermos, né, quais são experimentais, quais são observacionais, que tipo de resultado se pode esperar. Há alguma vacina sendo testada? Há algum fármaco sendo testado? Qual? Onde? Essas informações que são possíveis saber a partir dessa análise que fazemos. Aqui temos uma distribuição dos protocolos por estados e por região. Temos, então, aqui, né, no mapa, que também consta no boletim, as cores das bolinhas e dos balãozinhos por região, né? Cada região uma cor diferente, e a quantidade de protocolos aprovados nos estados onde há protocolos aprovados. E aqui do lado esquerdo tem abaixo a quantidade de protocolos aprovados por região do país e a quantidade de protocolos, neste caso aqui, até o dia 18 de junho passado, 468 protocolos de pesquisa. Veja que também, né, aqui a informação é estática, mas nós podemos pegar todos os 26 boletins e vermos como isso tem evoluído ao longo desse período que estamos analisando. Aqui, algumas publicações do Observatório da Plataforma Brasil. Veja que, né, como já falei, nós vínhamos trabalhando a partir de setembro do ano passado, escrevendo o projeto e tudo mais. Começamos a fazer algumas análises de comitês de ética e da Plataforma Brasil, e havíamos submetido já, veja, se vocês olharem ao final dos títulos, né, sine die, significa que os congressos foram todos cancelados, então não sabemos. Então, mas tivemos um resumo aceito no 14º Congresso Mundial de Bioética, outro no 7º Congresso de Ciências Farmacêuticas, 7º Congresso Mundial de Ciências Farmacêuticas, que seria em Montreal, no Canadá. Nós submetemos uma comunicação à revista do Comitê de Ética em Pesquisa, do Caderno de Ética em Pesquisa da CONEP, para falar, né, do advento, do acontecimento do Observatório da Plataforma Brasil. Temos feito aí os boletins. Submetemos também resumos para os congressos da Rede Unida, que seria em Niterói, mas não sabemos o que vai acontecer, e também o de epidemiologia, que seria em Fortaleza, também não sabemos quando vai acontecer, se vai acontecer. E, finalmente, semana passada, como nenhum desses acontece, a gente está devidamente frustrado com tudo isso. Claro que, evidentemente, entendemos, né, a situação que se abate no mundo todo, mas, do ponto de vista de nós divulgarmos o que a gente está fazendo, é ruim, porque nós não conseguimos, né, o caminho natural é fazer, talvez seja um caminho natural, fazer um resumo, publicar em um congresso, depois juntar mais dados e fazer um artigo científico. Nós, agora, semana passada, submetemos um resumo para o 16º Congresso Mundial de Saúde Pública, que vai ser na Itália, que finalmente vai ser online, né? Então, né, o mundo está se transformando e esse vai ser online. E estamos elaborando um manuscrito sobre os primeiros 20 boletins. Então, isso aí são coisas que nós temos feito com relação ao Observatório da Plataforma Brasil e as informações presentes na plataforma aos comitês de ética. Aqui, em termos de considerações finais, né, então, em 3 meses, nós publicamos 26 boletins especiais de protocolo de pesquisa sobre coronavírus e Covid-19. Isso, por si só, né, evidentemente que a Covid acelerou muitíssimo
a existência desse tipo de análise, né, haja vista a urgência de tudo, mas, do nosso ponto de vista, do que era a nossa proposta, é uma felicidade, porque nós estamos podendo executar e mostrar, e aqui, por exemplo, esta palestra aqui na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ele concretiza mais um espaço de divulgação desse trabalho que se realiza com análise de dados que estão disponíveis, né? Se ninguém nunca fizesse isso, eles estariam lá, né, dormindo em berço esplêndido. E aqui nós estamos dando uma significação a essa informação. Então, com muita alegria que a gente completa 3 meses com publicação de 26 boletins. Nesse período, né, a CONEP conseguiu aprovar 468 protocolos de pesquisa relativos ao Covid e ao coronavírus, que também, né, em termos de CONEP, eu não estou envolvido na aprovação dos protocolos, mas é um grande desafio, um enorme desafio para a CONEP ter chamado para si a análise desses protocolos e conseguido, e foi isso que a gente até escreveu nesse resumo que foi para o Congresso de Ética de Saúde Pública em Roma. Dizer, agora, passado 3 meses, é possível já fazer uma análise de que a CONEP, tendo tido a audácia de chamar para si a análise desse protocolo, se ela conseguiu dar conta desta missão, né, tendo analisado 468 protocolos naquela distribuição que nós mostramos ainda há pouco. Outro aqui, o Observatório da Plataforma Brasil e o Boletim permitiram divulgar à sociedade os protocolos de pesquisa aprovados, dimensionando e caracterizando a pesquisa no Brasil sobre Covid-19. Isso é uma coisa que era a nossa proposta original, né? Saber onde ocorre, o que ocorre, onde que nós precisamos olhar mais, onde é uma pesquisa que vai ser transformadora. Essas coisas o Estado precisa saber para apoiar no que for necessário, inclusive. Que é a proposta, inclusive, lá que consta da OMS, do ODS, do Observatório Global de Saúde, de Pesquisa e Saúde da OMS. A CONEP considera o Observatório um projeto inovador estratégico por conta das informações, dos conhecimentos gerados e seu potencial de contribuição ao Ministério da Saúde e à sociedade. Essas são as coisas que a gente tem felicidade, eu como servidor do Ministério da Saúde, tenho felicidade de estar propondo e atuando nesse projeto. Aqui a bibliografia que nós usamos para escrever o projeto, ela vai ficar disponível naturalmente. Aqui a nossa equipe, né, Amanda, Ludmila e eu, nossos contatos para quem queira acessar, fazer alguma pergunta que não seja possível fazer por aqui. Nós colocamos aqui embaixo, ademais, para quem tem alguma outra pergunta que não necessariamente a essa apresentação, uma pergunta relativa à CONEP, tem aí o e-mail da CONEP e tem o telefone da CONEP. A CONEP está totalmente acessível. Então, qualquer problema com o protocolo de pesquisa, há muitos canais, inclusive o próprio chat, que a gente não colocou aqui, mas que está disponível, só entrar no site da Plataforma Brasil, tem lá um chat que as pessoas respondem, todo dia tem lá o pessoal respondendo. Acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade, imensa felicidade de estar com vocês e apresentando isso aqui. Esse é a nossa primeira apresentação externa, né? Então, ela se reveste de um caráter muito especial para nós e para mim em especial, como um dos executores desse projeto e como também membro, como acadêmico da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. E estamos aí disponíveis para perguntas. A Amanda, Ludmila e eu responderemos perguntas
conforme necessário. Bom, Obrigado. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas, tem duas colocações. E, em primeiro lugar, parabéns, Vidotti, pela Eu queria só falar uma coisa que eu me esqueci. Sim. Me desculpa. Mas eu preciso agradecer algumas pessoas. Eu me esqueci de agradecer. Eu tinha anotado aqui, esqueci. Mas antes de passar, eu quero agradecer a equipe que está envolvida com a gente com o boletim, né? Ao Dênio Matos, que faz a diagramação do boletim e a comunicação, a Juliana Cerqueira, que faz a parte de texto do boletim, a Jurema Mendes, que é a pessoa que extrai os dados da Plataforma Brasil, além, evidentemente, de nós, Amanda e Ludmila. Então, eu queria agradecer e peço desculpa por não ter agradecido na apresentação. Bom, vamos lá. Então, agradeço novamente. Eu sei que a professora Ludmila, as professoras Ludmila e Amanda vão colaborar nas respostas. Tivemos duas colocações, deixa eu ver. Eu estou acompanhando aqui, tá, Vidotti? Se me permite eu chamar Vidotti, desculpe se eu estiver falhando, não chamar de professor. Não, tá bom, tá ótimo. Por que me permite, seria diferente? Tá ok, podemos ficar mais informal. E Amanda e Ludmila, se me permitirem, também eu tiro o título, se vocês quiserem, por favor. Vou ficar mais informal, na verdade. Houve uma colocação, e vai de encontro a alguns pontos que eu anotei, tá, Vidotti e meninas? Na verdade, é assim, eu entendi que a plataforma, acho que todos entendem, mas eu conheço, na verdade, o observatório, que foi, acho que o ponto principal aí, a plataforma, acho que todos que pesquisa conhecem, o desenvolvimento e o trabalho, o desgaste que foi em termos de montar tudo isso, mas nós temos hoje uma plataforma. Seguir o chat também aqui para ver se não tem perguntas que eu estou me. Mas vamos lá. Ocorrendo, quando você colocou a estratégia que é tanto da OMS como do Ministério da Saúde no Brasil, que costuma seguir as orientações da OMS, assim, eu estou colocando a pergunta como veio, tá? Então, na verdade, assim, prioriza-se os protocolos com aplicabilidade no SUS, mais ou menos isso. Não sei se está bem claro. Isso faz parte de estratégia. Você quer falar, Ludmila? Eu vou começar a responder e vocês me complementam, por favor. Tá. Bom, é a pergunta do Adalton também, né, Rio? Exato, é da Adalton que eu tentei resumir o máximo para poder. Dele mesmo. Então, ele perguntou da Resolução 580, só para contextualizar, a Resolução do Conselho Nacional 580 de 2018 é uma resolução que fala especificamente dos protocolos de interesse estratégico do Sistema Único de Saúde. Então, o que a resolução fala? Que as pesquisas que são submetidas de interesse estratégico, elas têm que passar pelo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e elas terão uma análise prioritária. Então, a primeira análise será feita em até 10 dias úteis, o que é bem mais rápido do que o CEPS e a CONEP faz as suas análises, né? Mas para ser uma pesquisa prioritária do SUS, ela precisa ter a anuência do secretário de Ciência e Tecnologia. O que aconteceu com os protocolos do Covid, né? A gente teve 3 cartas circulares que foram publicadas pela CONEP, a primeira que o Vidotti apresentou, que foi o primeiro informe, que os protocolos teriam sua análise prioritária, né? Então, não é uma pesquisa prioritária do SUS, porque não segue todo esse padrão, né? Mas é uma pesquisa prioritária dada a situação que a gente está vivendo agora com a pandemia, né? Todo mundo busca respostas, né? Então, a gente que faz análise de protocolos, a gente viu que teve um número muito maior de protocolos por conta da Covid, né? A CONEP fez câmaras diárias para tentar dar conta da emissão desses pareceres, câmaras de reuniões ordinárias que a gente fazia uma vez por mês. Então, tinha câmaras de domingo a domingo para dar conta de sair esse parecer, né? Então, não é uma pesquisa prioritária direto do SUS, né? Até porque
as pesquisas relacionadas ao coronavírus têm é muito amplo o que você pode pesquisar, né? Vai desde como as pessoas encaram até o desenvolvimento de um novo medicamento para essa doença. Então, tem diferentes complexidades, né? As pesquisas. Me permita complementar, Ludmila. Lá tanto na 466 quanto na 580, ele abre, e é uma inteligência da redação dessas resoluções, ela abre uma possibilidade para o caso de ocorrência de alguma emergência de saúde pública, que é o caso, né? Então, esta ação da CONEP, ela está completamente fundamentada no texto dessas resoluções, porque lá consta esta possibilidade. Ela é prioritária, né? Mas não é prioritária do SUS, né? Então, as pesquisas de coronavírus, qualquer uma, ela é considerada prioritária, né? Mas não se enquadra no que está na 580, né? Ela tem uma nova prioridade para a gente, né? Sim, é uma emergência sanitária, na verdade, Adalto, acho que, complementando, se o Adalto quiser falar, você pode abrir o microfone, Adalto, mas assim, eu acho que, na verdade, você foi bem clara, é uma emergência sanitária e que no momento o SUS tem interesse na emergência sanitária, não deixou de lado o resto, né? Existe uma fila de prioridade, em todo mundo existe isso, e hoje eu entendo que é isso que a Ludmila tentou colocar. A prioridade máxima seria o Covid, pesquisa relacionada ao Covid-19. Não que as outras deixaram de existir, negligenciáveis, uma série de coisas que estão na fila e estão nas legislações citadas. Você quer complementar, Adalto? Você pode falar, pode abrir o microfone. Acho que precisa liberar o microfone. Você libera, Henry? Acho que eu posso liberar, peraí. Ele não consegue falar. Consegue? Isso, eu consegui. Doutor Ailton, é muito bom revê-lo também, né? Tudo bem. A minha pergunta, na verdade, foi no sentido, claro, eu entendo que tem outros interesses ali, não é diretamente no SUS, mas hoje, diante dessa pandemia, qualquer resultado positivo vai ter um impacto direto no Sistema Único de Saúde. Então, por isso que eu perguntei nesse sentido, porque está todo mundo precisando, né, de respostas positivas dessas pesquisas para serem aplicadas no Sistema Único de Saúde, tá? Então, foi mais ou menos nesse contexto, né? Não é diretamente, mas vamos precisar desses resultados pensando no Sistema Único de Saúde e na atual situação, principalmente em relação à vacina e tratamento, né? Uhum. Tá. Sim. Vocês querem complementar? Oi, Adalto, boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigada, né, estar aqui nessa casa, muito bem recebidos estamos, estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa, agradecer ao professor Vidotti pelo convite também, né, reconhecer aí nosso grupo e o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né. Adalto, assim, a 580, ela gera o que eu sinto, o embasamento para tudo isso que a gente está realizando, né. Então, ela gerou essa possibilidade de estratégia do SUS, ela tem uma tramitação um pouco diferente, mas igual o Vidotti falou, na resolução, por conter a emergência da situação de saúde atual, a gente utiliza ela para fazer essas tramitações mais fast track, que foi o que embasou os informes. Na verdade, eu só queria comentar, talvez para complementar, que isso não é uma política só do Brasil, o mundo inteiro está atuando assim. Todas os NIH estão atuando assim, e houve um informe do próprio ICAID, né, sobre prioridade em pesquisa clínica em tempo de emergência epidemiológica, emergência sanitária é um caso que sempre é prioritário à frente de outras. Infelizmente, as oncológicas deram uma diminuída, porque tiveram de diminuir, não tem como, e todas as outras pesquisas, para não expor voluntários, estão paradas. Então, na verdade, eu acho que mais a gestão, se eu puder complementar... Diga, por favor, Vidotti. O João Paulo Oliveira, que eu não sei se ele quer falar, mas ele escreveu lá o item 910, que fala exatamente desse negócio. Isso que eu estou dizendo, que essa ação da CONEP,
ela está fundamentada. Então, ela não é uma ação extemporânea, ela está completamente Exato. fundamentada na resolução. Como está aparecendo para todo mundo, viu, João Paulo? Você me desculpe, acabou de chegar agora, tá? Eu ia fazer isso na sequência, mas você realmente deixa bem claro o que o Vidotti falou, que a Ludmila e a Amanda complementaram. Eu acho que nesse ponto acho que está claro para todo mundo, na minha opinião. Não sei, eu não tenho que ter opinião nenhuma, na verdade, sou moderador, a opinião de vocês são os professores. Não, mas você também é especialista em pesquisa clínica, ora. Vamos lá, uma coisinha que queria perguntar, porque eu gostaria que vocês perguntassem mais, aproveitem, porque nós temos nunca a oportunidade de termos 3 grandes especialistas nessa área, é muito importante nós temos aqui, né? O que houve tem uma colocação, nós tivemos muitas pesquisas, eu sei que isso faz parte da estratégia da gestão. Primeiro, eu queria perguntar, o observatório nosso, brasileiro, ele está em consonância com o da OMS e com o da OPAS? Que existem observatórios. Nós estamos... Isso é independente. Isso não, por enquanto, não temos ainda uma aproximação. Tá. Como a gente, quer dizer, isso tudo, como eu acabei de dizer agora, né, nós tínhamos essa proposta que vínhamos fazendo a partir de setembro do ano passado, mas isso era tudo mais de nível de projeto e de minerar alguns dados na Plataforma Brasil e ver o que a Plataforma Brasil nos fornecia, antes da gente querer mostrar para o mundo o que a gente fazia. E aí, então, surgiu a questão do Covid, então aí mudou completamente. Mas nós estávamos trabalhando lentamente como isso é um projeto que nunca foi feito na plataforma, evidentemente que essa extração de dados, mostrar os dados, tudo tem que ser com muito cuidado, né? O que é que ela fornece, o que a plataforma fornece de informação, o que a gente pode mostrar. E aí, né, o Covid atropelou tudo e nós estamos aí dessa forma. Mas não temos uma relação ainda, porque nós não estávamos muito embriões ainda, né? Por isso que a gente não teve coragem de falar para ninguém, porque nós éramos embrião ainda. Tá. O professor Lauro tem uma pergunta, depois eu faço, professor Lauro, que eu queria só agregar mais uma coisa, um ponto. Na verdade, eu entendo e acho muito louvável, né? Essa eu acho que é a missão do que vocês estão fazendo, é uma gestão estratégica, né? Do que nós temos e racionalizar recurso para um país que tem tão pouco recurso, né? Nós temos um recurso, um fomento, né? Fomentos de algumas fontes, né? BNDES, FINEP, estadualmente a FAPESP em São Paulo, ou seja, mas assim, vocês têm gestão desde do fase 1 até a fase 4, na verdade, né? A fase 3 e pós-registro depois também. Sim. Então, na verdade, eu acho isso é extremamente estratégico. E por um lado, é muito bom, na minha opinião. Ninguém levantou esse ponto, mas, por outro lado, nós temos aqui alguns membros de indústria, de empresas nacionais Sim. e até representantes internacionais. Tá? Nós sabemos um pouco do receio da iniciativa, chamado pelo de setor regulado, né? E da iniciativa privada, de você ter... Mas o Vidotti deixou claro, e eu estou retomando esse ponto, que a avaliação que vocês fazem é agrupada. Vocês vocês têm noção de tudo, mas é cegado a vocês. Então, é isso que eu queria frisar, e talvez você pudesse frisar com mais intensidade, porque que vocês peneiram, por exemplo, dando exemplo de Covid, né? Tem vários estágios, a gente sabe que alguns não estão, os resultados podem parecer... Vocês têm acesso aos relatórios, né, que são anuais, no caso de uma pesquisa normal e obrigatórios, né, mas no caso da Covid estão sendo semestrais, ou até antes disso. Né? Então, será que vocês agrupando isso, vocês conseguem... O receio é que exista prioridade para ações de fomento, de investimento pelo Ministério da Saúde, e naquelas pesquisas que são mais exitosas, assim, com uma tendência maior de êxito. Veja, eu estou perguntando... Eu estou falando do ponto de vista de hipótese. Sim. De hipótese somente, como pesquisador, não como gestor.
porque isso, como estou dizendo, tudo é muito embrionário ainda. Nós estamos vendo agora uma informação que nós não vínhamos antes. O que será feito dessa informação, não sabemos. Então, também o nosso cuidado, né, imenso. Especialmente eu falo e converso com Ludmila e Amanda, nós temos que ter um cuidado imenso, porque nós estamos colocando alguma informação pela primeira vez e precisamos saber, deixar claro que essa informação que a gente divulga é informação atualmente significa desde quando a plataforma foi criada, já está disponível no setor, na aba pública do protocolo de pesquisa. Então, é a informação que a gente está divulgando, porque a gente precisa saber como é que vai ser o uso dessas informações. E nós não temos essa noção ainda, e por isso o cuidado de divulgar sua informação agregada de forma interessante do ponto de vista de qual caminho seguir, mas sem identificar, sem publicizar, principalmente sem publicizar resultados, né? Até porque, eventualmente, as empresas têm interesse, claro, as empresas têm interesse mercadológico nisso, né? E, evidentemente, tem uma o Ministério também tem interesse no desenvolvimento desses produtos. Tá. Desculpa estar sendo um pouco rápido, porque na verdade estamos com o tempo um pouco curto, né? Então, na verdade, tem que ser um pouquinho mais. A do professor Lauro foi parcialmente respondida, tá? Eu acho que está no chat, vocês podem ver se está parcialmente. É o que o Vidotto acabou de falar, mas o professor Lauro, se quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Eu queria sim, fazer uma pergunta. Vidotto, quando alguma coisa sai e é novidade, né? A gente fica feliz. Mas tem a expectativa maior, né? E essa expectativa maior é que nós não vamos esperar todas as pesquisas ficarem prontas, né? Enquanto nós estamos no máximo do surto epidêmico entre nós, para dizer que o ensaio com a substância NXZ ou outra qualquer deu resultado positivo, e só depois que a epidemia vai passar. Quer dizer, não existe uma possibilidade da gente ter, tem até um nome, um relatório preliminar, ainda não avaliado, não isso, mas que já demonstra que aquela pesquisa foi bem sucedida e ela poderia servir para ser incorporada em protocolos ou ser expandida em outros protocolos. Não existe a chance... Então, doutor Lauro, nós somos como assim, uma espécie de padre que recebe uma confissão, né? A gente fica sabendo, mas a gente não pode falar. A gente só pode falar agregadamente. Então, esse resultado que o senhor está falando, quem deve falar é o pesquisador. Nós não podemos falar. É o patrocinador. Definitivamente. Isso não há qualquer chance, pelo menos no meu ponto de vista e no que eu comento com a Amanda e com a Ludmila, de nós divulgarmos qualquer outra informação que não seja... Porque, senão, se eu fizer, o que a gente acontece vai ser, se eu fizer, digamos que eu faça isso, ele amanhã mata o nosso projeto. Quando eu fizer isso, é a sentença de morte do nosso projeto. Então, não podemos fazer isso. Infelizmente, é isso. Mas o que a gente pode fazer claro, os gestores saberem e, caso haja interesse, contactarem os grupos específicos. Aí é diferente, né? Os patrocinadores poderiam oferecer um relatório preliminar dizendo que os resultados estão positivos, estão isso, estão aquilo, e você poderia ir incorporando no relatório. Mas posso interferir? É que esse relatório... Deve interferir, diferente, né? Esse é um assunto complexo. A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Uma pergunta que... Posso falar? Posso falar, professor? Pode. Sabe que a ansiedade de receber o resultado é comum, né? Na verdade. Mas a gente precisa ter cuidado, né, com isso. Na divulgação. Existe algum delineamento que permite que você tenha um primeiro resultado antes do final, né? Que você pode fazer
você pode parar o estudo antes, isso, desculpa, eu estou me antecipando, mas o importante depende do delineamento, né? O pesquisador pode antecipar resultado, eventualmente, mas nem ele vai querer fazer, porque eventualmente talvez ele não queira, ele queira usar esse resultado para dar prosseguimento num segmento. Tem duas perguntas que eu queria complementar, que estão no chat, do Leonardo, e é que a sua complementa com a Daniela, que está perguntando toda. A Daniela está perguntando umas coisas interessantes de responder aqui também, que vale a pena. Na verdade, é do relatório que não está disponível. Estratificação por delineamento de estudo clínico, resumidamente é isso. Então, mas aí ela observa que é coisa do agregado. Nós divulgamos os dados agregados, nós não divulgamos individualmente. Mas então, no e agregado, o que a gente divulga, o título público está lá disponível. No nosso boletim, a gente coloca se eles são intervencionais, experimentais e intervencionais, e eles são observacionais. E o outro relatório que a gente está fazendo dos 20 primeiros boletins, que ainda não está pronto, que a gente vai publicar em revistas e divulgar esses resultados, aí a gente vai estratificar por fase da pesquisa e o tipo de estudo observacional, se é coorte, se é transversal, se é um relato de caso. Mas é agregado. Sem jamais identificar o tipo de pesquisa. Na verdade, existem outras plataformas, como tipo clinicaltrial.gov, que está lá tudo publicado e o estudo está resumido, tem sinopse, tem tudo. Também, que aliás está lá disponível, muito mais coisa do que a gente pode aqui, né? Até o critério de elegibilidade, uma série de coisas. Assim, o pesquisador muitas vezes foge e coloca não no clinicaltrial, coloca em outra. Quando você coloca em outra plataforma lá do Panamá, que é para não poder, porque você tem que colocar na plataforma, não fala que é o clinicaltrial. Na verdade, é isso. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, Hilton, que é uma nossa colega, Juliana, que eu agradeci aqui, ela está colocando no chat, que é muito importante, né? Que a Conep não tem atribuição para avaliar os resultados das pesquisas, ela avalia os aspectos de ética em pesquisa. Então, a proteção, né? Eu ia até comentar isso também. Os relatórios que a gente recebe, que a normativa pede, tanto os parciais quanto os finais, têm esse objetivo, né? Da missão mesmo da comissão, que é a proteção do participante. Então, o nosso papel principal é esse. Mas o nosso desafio é esse, né? Também de deixar transparente uma informação que vai ser estratégica para muitas aplicações da saúde, mas buscando manter a confidencialidade que o pesquisador, quando ele coloca na plataforma, ele já clica que essas informações são confidenciais e a gente tem que manter esse sigilo. A Daniela está fazendo outra pergunta que é muito interessante também, que é qual o impacto ético de escrever o delineamento, que não há nenhum, né? Mas isso nós não temos autorização para fazer, de maneira que nós não podemos fazer. Mas é estratégico. Aí é que é a questão. A menos que alguém diga, um gestor, o secretário diga que nós façamos, mas nós não podemos fazer. Não, mas aí, a minha opinião, se o gestor fizer isso, ele vai tirar a credibilidade da plataforma e do próprio observatório, na minha opinião. Pois é, esse é um problema. É estratégico falar, se eu fizer um estudo clínico nível 1, né? Grau de evidência, nível de evidência 1, que é um ECT, né? É o máximo que eu tenho. Se eu colocar esse estudo, é porque eu já tenho muita certeza que aquilo vai dar certo, né? Então, se eu fizer um observacional, geralmente isso é um gerador de hipóteses. Então, colocar o delineamento às vezes é estratégico. A Conep sabendo o observatório tendo essa visão, ele já sabe o que pode, eventualmente, é por isso que eu remeto a minha pergunta lá atrás, que alguém perguntou e eu também coloquei. A estratégia está nisso, a gestão de informação, na verdade, né? O que o observatório vai fazer é uma gestão de informação mantendo a ética e mantendo o limite que a Conep tem que manter, não tem jeito. A Conep, exatamente. É o comitê, na verdade, é o comitê, ele visa a ética em pesquisa clínica, ele não, apesar de... A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque não tem... Essa é uma coisa inovadora, que nós, em verdade, em muitos momentos, eu tenho feito isso no Ministério da Saúde, publicamos alguns artigos, alguns capítulos, inclusive,
com dados agregados, né? O Ministério, o Serviço Público, de uma forma geral, tem zilhões de dados que não são aproveitados, né? Então, essa é uma tentativa de aproveitar um pouco os dados que estão disponíveis, né? Mas tem que ser feito com cuidado para saber se isso... como é que o sistema todo vai receber isso, né? A gente acha que é muito bacana. Eu, por exemplo, claro que sou um incentivador desse tipo de trabalho, mas a Anvisa, por exemplo, não publica, né? Que era outra coisa que, né? Por que a Anvisa não publica? Podia publicar dados agregados, mas não publica. Então, ela começou a fazer isso um tempo atrás, mas até São Paulo publicava. O Adalto, quando estava lá, ele publicava de vez em quando alguma coisa em farmacovigilância. Mas que seja. O Adalto fez uma outra pergunta que é... Da farmacovigilância, né? A data da farmacovigilância, não é? Exato. De São Paulo. Agora que você falou de São Mas Paulo, eu lembrei. Não deixa de ser um fase 4. Olá, Adalto. Bom, ele fez uma pergunta, Adalto, sobre a... Bom, a Daniela já acho que foi respondida e o Adalto perguntou se a 466 está alinhada a 9/10 de 2015 da Anvisa, que falam sobre aceleração do processo. Na verdade, é o Fast Track, não é isso, Adalto? Que abriu o microfone para abrir. Não sei do que você está falando. Adalto, pode falar. Abre o seu microfone. Consegue abrir? Aí. Pode falar. Então, Vidotti, eu fui da farmacovigilância, né? Eu resolvi... Todos nós resolvemos, né? Ele tem o sangue, ele tá... mas a doutora Gun não sabe disso. A doutora, desculpa só fazer um comentário de quem ele falou o nome de uma pessoa, a doutora Gun, que foi minha orientadora de mestrado. Então, você sabia que a doutora Gun está no Brasil? Que ela? Está no Brasil? Você sabia que ela tinha ido para a Finlândia, né? Sim, terra natal. Ela está no Brasil. Não sei se você, por acaso, tem contato com ela. Eu gostaria muito de ter contato com ela, imensamente. Ela me manda mensagem sempre no meu aniversário e quando o Flamengo ganha. Então a gente manda. Então manda o contato dela para mim, por favor. Mando sim. Eu queria muito falar com ela. Adoro a Dora Gun. E ela está na Finlândia. Tá. Deixa eu só... Em relação desculpa esse paralelo aqui. Em relação à pergunta, é que sempre havia uma certa discussão entre essas dois prazos regulamentares, uma para a questão da ética e outra para a Anvisa, né? Então a Anvisa dá um prazo de 180 dias, se não tiver se eles não der um parecer, pode começar a pesquisa, mas aí existiu o prazo CONEP. Eu quero saber, a pergunta foi se nesse momento isso está harmonizado para que você não tenha esse descompasso entre uma resposta da CONEP e esse prazo para começar a pesquisa em seres humanos pela regulamentação da Anvisa. Mas, Adalto, posso complementar? Você não pode começar nada se não tiver... Você não pode... O protocolo tem que ser submetido ao CEP, no mínimo no CEP, para poder anuir na Anvisa. Sim. Então, primeiro passou pelo CEP ou CONEP, se for necessário. Na minha opinião, desculpe. Vidotti, eu entrei na resposta sem ser São momentos diferentes. São momentos diferentes. Eu não entendi. Eu perdi alguma coisa? E o processo pode correr em paralelo, né? Assim, enquanto você vai dando entrada nos processos da Anvisa, você também já pode iniciar os processos nas comissões de ética. Os comitês de ética. É que, na verdade, você não vai ter anuência enquanto não tiver o comitê de ética o primeiro passo é o primeiro CEP aprovar, né, na verdade, para poder ter a anuência da Anvisa. Mas você não precisa disso para iniciar o da Anvisa, né? Que eu acho que isso é o que auxilia, né, o pesquisador ou a indústria que for entrar aqui no país. Ela já pode fazer esse trâmite. Como é que o Adalto comentou, é que é muito sério isso. Complementando o que ele falou, esse prazo de se não responder pode iniciar, mas é por conta de risco. Porque se a Anvisa resolver retomar e parar a sua pesquisa, ela pode fazer, porque está na 9 e na 10 está escrito isso, Adalto. Se você achar que não tem segurança eficácia para garantir que você esteja na fase que você propôs, ela pode retroagir. Ela pode tirar o CE e pedir para que você corrija e faça um stop por segurança, alguma coisa assim. Ou por eficácia, não sei, por delineamento. Bom, que seja. De qualquer maneira, eu nunca vi isso, mas pode acontecer. O Walker quer falar...
Mais alguém quer falar? Você está satisfeito, Adalto? Além do seu time vencedor, também está... O Alker quer falar. Alker, pode abrir o microfone? Ele queria fazer a pergunta pessoalmente, Vidotti. Sim, por favor. Isso. Dá tempo sim. Nós estamos atrasados, RC, desculpe. Beleza, obrigado. Professores, desculpem. Doutor Vidotti, doutora Amanda, doutora Ludmila, parabéns pela apresentação. E não só pela apresentação, mas pelo relatório também que vocês fazem, que eu acompanho sempre, porque o doutor Vidotti muito gentilmente encaminha para nós semanalmente. E eu venho acompanhando. E a gente tem informações muito interessantes. Eu nunca imaginei que nós tivéssemos 17 ensaios clínicos com plasma no Brasil. E temos. Né? Ou seja, é interessantíssimo isso. Eu nunca imaginei que nós tivéssemos. Esse trabalho de vocês parece muito aquele artigo do Lancet, aquele de abril, que ele conseguiu mapear, você também conhece, mapearam vários medicamentos que estão em teste para o Covid, né? Então, vocês conseguiram fazer algo muito, muito, muito interessante, muito semelhante a isso, que é uma forma de realmente levar essa informação que é bastante relevante. Uma pergunta que eu queria fazer é com relação... tem 453 protocolos aprovados, né? Até o último boletim de vocês, né? 468. 68. 468. Então eu estou com o boletim atrasado. Eu estou com o boletim atrasado. E aí vocês mostravam que tinha 97 ensaios clínicos, né? Aquele desenho que é muito interessante, né? A diferença dos 460, sei lá quantos, para esses 97, são os estudos que vocês falaram que são estudos observacionais, né? E certamente tem muita coisa interessante neles também, né? Eu queria ver se, não sei se vocês podem falar um pouquinho do que tem de interessante nesses outros. E uma segunda é que eu vi que vocês falaram que tem 38 instituições proponentes, né, de protocolos. Eu achei muito pouco. 38 em 400? É muito pouco, né? Ou seja, parece que é uma concentração muito grande de protocolos, 38 em 400. Né? Então, não sei, eu achei... Não, esse 38 é dos 97. E o que a gente trabalha aqui na Conep é só o centro coordenador. Então, se tiver centros participantes, né? Eu sei. Mas então, esse 38 aqui... Esse 38, é referente aos 97. Esses aqui que estão aqui do lado, eles não estão incluídos aqui. É isso? Isso. Não, isso não tinha ficado claro. Tá bom, então é só dos 97. Mas aí, então, aquela pergunta, daqueles 300 e poucos, deve ter muita coisa interessante. Não sei se vocês gostariam de mencionar alguma coisa, porque deve ter muito estudo interessante aí, né? Carlos. Amanda, Ludmila. Bom, tem muita coisa. Não, olha, são 400 e tantos. Mas assim, a gente vê a resolução 510 sobressaindo também um pouco nesse montante, né? Com as pesquisas de características de ciências humanas e sociais. Então, muito voltado não só para o acompanhamento epidemiológico, mas também para essas características de pesquisa que fazem um controle de saúde mental. Então, tem vários tipos de desenho aí dentro. É uma imensidão bem curiosa também para a gente enfrentar aí, né, Vidotti, Lud? A gente tem estudos qualitativos. Pode falar, Vidotti. Desculpa, fala você. Não, imagina, depois eu falo. Não, é que a gente tem estudos qualitativos, a gente tem bastante pesquisa qualitativa, mas porque a gente coloca num bolo os observacionais, mas a gente tem desde pesquisas qualitativas como coortes que estão sendo acompanhadas no mundo inteiro, estudos transversais. E uma outra dificuldade também são os estudos de fase 4, né? Porque alguns deles a gente pode considerar como experimentais, mas tem alguns deles que a gente considera como observacionais também. Então, é uma outra classificação que a gente também costuma colocar nisso. E falando um pouco da pergunta da Daniela, acho que é Daniela Mello, se eu não me engano, que ela perguntou se a gente acredita, assim, né, do que o pesquisador está falando. Porque quando a gente submete um protocolo na plataforma Brasil, o pesquisador ele escolhe se ele é experimental ou se ele é observacional. Então, a gente faz uma extração de dados com base nisso, mas a gente também abre a metodologia para ver se é isso mesmo. Então, na maior parte das vezes, realmente é essa, mas tem alguns que existe uma certa confusão, assim, do pesquisador achar que é um experimento, então é um experimental,
Mas quando a gente vai ver a metodologia, é um estudo observacional, né? Que não vai ter nenhuma intervenção. Então, a gente... É muito legal, porque tem algumas metodologias que a gente fica em dúvida também. Quebra a cabeça junto. E às vezes eles deixam até em branco, né? Desculpa só comentar uma coisinha, Amanda, desculpa só. Porque é muito interessante a gente que é professor, né? Que dá aulas, a aula quadrada, eu vou dizer quadrada, assim, entre aspas, né? Quer dizer, o experimental, fase 1, 2, 3, observacional, o coorte, caso controle, transversal, ecológico. Aí, quando você vê essa imensidão de protocolos, e você, de vez em quando, tem que parar para pensar. Porque você, né, nossa, como é que é isso? Como a Ludmila estava falando agora, né? Ah, mas está na fase 4, mas é experimental. Ah, mas junta as coisas, né? Claro, porque a vida é isso mesmo. A vida não é para ser quadradinha assim. Então, isso é muito interessante, é uma riqueza tremenda. A gente está, eu, pelo menos, estou me deleitando. É claro que é muita coisa acontecendo todo dia, mas, mesmo assim, a gente tem alguns momentos de reflexão e a gente vai tentando aí colocar em alguns artigos, alguns textos, né, que a gente está fazendo para consolidar isso e divulgar essa informação. É um questionamento que alguns fizeram pontualmente, assim, pelo menos subjetivamente. Existe a possibilidade, eu tenho minha opinião, mas eu queria que vocês respondessem, em relação a ocorrer uma consolidação entre os pesquisadores que vocês detectam estrategicamente que têm o mesmo objetivo e que poderiam se tornar um estudo. Eu sei que, por exemplo, tem 2, 3, 4 estudos fazendo exatamente a mesma coisa, muito similar, que poderia ser um estudo multicentro, tá? Esses 4 pesquisadores. Não é a função da CONEP, mas existiria alguma legislação que pudesse cobrir, do Ministério da Saúde, por exemplo, para chamar esses investigadores e falar, podemos propor algo em conjunto? É uma pergunta muito subjetiva, mas de qualquer maneira... Muito subjetiva. Eu acho que o que isso pode acontecer são os editais de fomento à pesquisa que acabam tendo, né? Então, eles acabam juntando um pouco isso, né? Vocês falaram de uma apresentação que vai ter do Paulo Lutufo, né? Sobre epidemiologia. O Paulo Lutufo foi meu orientador de mestrado e doutorado. E o projeto que ele tem, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, nasceu, e todos os centros nasceram, de um edital do DECIT, que teve para doenças cardiovasculares. Então, isso acaba sendo divulgado, né? No CNPq e nessas... Não, a própria FINEP tem isso, eu estou adiantando. A FAPESP em São Paulo tem isso, tem o programa de consórcio que acaba unindo e facilita, né? Que o tempo de você incluir o voluntário o paciente é muito mais rápido. Você diminui esse delta T, né? O delta de inclusão, e você tem colaboração, você é multicêntrico, você tem vários estudos que essa metodologia poderia agregar. É uma pergunta que eu falei que é subjetiva, mas ela é estratégica, porque talvez essas agências de fomento deveriam lançar esses editais com esses objetivos, né? De consolidar, mesmo de ações convergentes para o mesmo objetivo. Então, na verdade, seria... Como foi lançado da FAPESP aqui em São Paulo para a Covid, né? Eles agregaram alguns, né? E fizeram isso. Eu queria só fazer uma última, que nós já passamos do tempo, eu estou, como moderador, estou abusando. Você desculpe a Cássio, o professor... Vamos cobrar aí, o Henry mostrando o relógio. Ele falou que está bem. Então, se o Henry falou que está bem, ele está cronometrando. Eu estou sem relógio, sem nada. Existe uma polêmica que foi criada, na verdade, muita crítica, logo no começo, de que a CONEP inicialmente descentralizou e que depois centralizou com a Covid. Isso é uma crítica que houve no meio acadêmico, em várias universidades, vários colegas, e chegou a vocês certamente. Assim, alguns CEPs, e nós conhecemos os CEPs, não é crítica de nenhum CEP, que se vocês credenciaram, porque o CEP é capacitado, mas assim, alguns CEPs demoram 1 ano para aprovar, do modo de falar, né? Tem reunião a cada 2, 3 meses, e vocês às vezes são mais rápidos numa pandemia, numa epidemia, numa urgência como essa. A centralização contrária à proposta de descentralizar
tem alguma explicação? Vocês já deram, mas eu estou só repetindo. Então, veja bem, Hilton, essa é uma informação que é uma informação da direção, né, da coordenação da CONEP e do pleno da CONEP. A comissão, né, tem um pleno, é uma decisão deles. Então, nós não julgamos e não fazemos esse tipo de análise, né? Nós simplesmente estamos analisando os processos que estão lá e estamos nessa questão de analisar os protocolos assim como foi decidido pelo pleno da CONEP, de maneira que essa informação da Secretaria Executiva, da coordenação, do Dr. Jorge, né, que poderia lhe responder isso apropriadamente. Não, eu só perguntei porque, na verdade, gerou muito ruído naquele momento. O que nós tentamos mostrar aqui que eu até falei que foi para esse resumo que nós submetemos para o Congresso de Saúde Pública em Roma, que nós conversamos, foi que a análise, se você vê aquele gráfico que eu mostrei, com aumento e diminuição de protocolos, significa que a CONEP deu conta de analisar nesse tempo recorde, né, que quem submete protocolo de pesquisa sabe, né, essa quantidade de protocolos e, como Ludmila e Amanda falaram, né, fazendo câmeras virtuais domingo a domingo, né? Também tudo virtualmente, né, tudo que era... O mundo mudou completamente, né? Tudo que havia uma dificuldade imensa de, por exemplo, por questão de custos, fazer reuniões virtuais, que havia até dezembro do ano passado, havia essa proposta, uma dificuldade de fazer... Aí tudo mudou completamente, assim, todo mundo aceitou e acabou, não se conversa mais nisso. Então, tudo mudou, né? As reuniões da CONEP, da comissão mesmo, e das câmeras virtuais, todas estão sendo online, e isso mudou completamente, de maneira que nós não temos condição de responder, mas o fato é que nós, olhando os dados, só do ponto de vista de análise dos dados que estão disponíveis para nós percebemos que houve um crescimento e uma diminuição. Agora está havendo uma diminuição de protocolos submetidos, aprovados, né? De maneira que eu acho que a CONEP deu conta. Eu perguntei isso porque, estrategicamente... Diga, por favor, Ludmila. Não, porque, assim, realmente, a CONEP centralizou para ela no primeiro informe, né? Mas só para lembrar que a gente teve mais 2 informes depois disso, e agora o momento que a gente está é de descentralização de novo, né? Então, a gente tem os outros projetos da CONEP que também voltaram a acontecer, que é o projeto de qualificação, o projeto de acreditação, que está tudo com vistas a descentralizar, né, esse trabalho da CONEP, mas acontece uma pandemia dessa, a gente tenta reagir, né, e depois que a gente vai ver se aquilo deu certo ou se não deu, né, por mais que a gente tente antecipar isso, mas hoje em dia os projetos já estão sendo descentralizados. Existem alguns projetos sobre o Covid que ainda vêm para a CONEP, mas que existem muitos que já estão sendo avaliados só no âmbito do CEP. Eu perguntei isso também porque tem a ver com estratégia de... Vocês sabem disso, se vocês já participaram, vocês sabem de vários congressos na área. Existe uma estratégia de se submeter ao CEP mais rápido, né? E nem sempre o coordenador é o melhor CEP, né? Em tese. Estou falando na experiência. Por exemplo, o CEP coordenador deveria ser o CEP por excelência, o melhor CEP que você escolheu, tecnicamente falando, tá? Para ser um CEP coordenador. E, na verdade, é o primeiro CEP que consegue aprovar o projeto. Passou na reunião. Se tem um CEP que tem 3 reuniões por mês, ele vai aprovar muito mais rápido o protocolo do que um CEP que tem uma reunião por mês ou a cada 2 meses. E as universidades, que seriam talvez centro de excelência, acabam sendo estrategicamente deixadas, mesmo que seja segundo, terceiro ou quarto aprovação, o coordenador nem sempre é aquele que é o melhor. Então, eu perguntei isso porque a CONEP, no primeiro momento, lá atrás, a CONEP tinha uma intenção de qualificar os centros e faz isso, a requalificações e mantém a qualidade dos centros, mas continua existindo a estratégia de se colocar... Eu estou abrindo uma estratégia, desculpe, né, todos os colegas, mas assim, é uma estratégia que todo mundo conhece, não sou só eu. Você submete ao CEP mais rápido. Se alguém me perguntar, eu falo, submeta ao CEP mais rápido para poder ter anuência na visa mais rápida.
Porque, assim, se eu tenho aprovação rápida, eu tenho o meu DDCM aprovado mais rapidamente, eu inicio o meu estudo clínico mais rápido. Então, assim, na verdade, eu não preciso aguardar os outros centros, eu posso aditando os centros de pesquisa, né, ao decorrer da pesquisa. Então, assim, no fase 1 isso não tem importância, porque na fase 1 é um centro só, e tem que ser qualificado mesmo, mas no fase 2 e 3, quanto maior o número de centros, dependendo do delineamento, é melhor. Então, essa estratégia, eu não estou falando centralização, não, eu defendo a descentralização. Mas, por um lado, na Covid, minha opinião, tá? Não foi aquela que nós ouvimos na maioria, que você já respondeu, Ludmila. Eu acho que a centralização foi benéfica porque o Vidotti mostrou os dados que houve, lógico, um aumento muito grande de solicitações, mas vocês deram conta e conseguiram avaliar e dar respostas à população e a quem estava, aos pesquisadores, a contento. Bom, e outra coisa que eu queria falar também, assim, porque o observatório, na verdade, o observatório nasceu antes da Covid. Sim. Então, a nossa ideia era a gente avaliar, monitorar os protocolos de tudo, né? Aí apareceu a Covid e a gente concentrou os nossos esforços para o boletim, para fazer essa avaliação também, né? E uma das coisas que a gente pretende monitorar também é o tempo de tramitação. Então, o tempo de tramitação dos protocolos vai ser um objeto de análise que a gente pretende avaliar e, inclusive, para tentar padronizar esses tempos, se é que existem, né, essas divergências de tempo, né? Porque, assim... Na prática existe. Agora vocês... Eu queria aproveitar a fala da Ludmila, porque eu queria fazer uma proposta para o doutor Moreto, porque a gente já discutiu aqui, Amanda e Ludmila, que a gente precisa, inclusive, dar aulas para ensinar o povo a fazer protocolo de pesquisa, né? Porque esse negócio de existir muitíssimas demandas, como é que se chama? Demanda não, como é que... Delineamento? Não, interrupções. Como é que é o nome que... quando chega o projeto incompleto, que tem que devolver... Então, assim, é muito projeto incompleto que precisa ser devolvido. Que, tem muita... Sim, tem são primários, né? São primários e não tem sentido, né? Então... Às vezes checagem documental, folha de checagem documental. Sim. Isso eu acho que não é só o delineamento adequado, Vidotti, talvez seja o processo adequado, porque quem faz isso, geralmente, delinear já é difícil, né? Todos nós sabemos. Agora, o problema é, além de delinear, ter a documentação completa conforme a plataforma Brasil. Eu queria perguntar, aproveitar, atropelando um pouco, que a gente precisa entender o que você tinha sugerido, Vidotti. Você tinha conversado... É que a gente queria dar umas aulas aqui pela academia de epidemiologia, de protocolo de pesquisa, etc. A gente pensou nisso, mas um dia a gente conversa disso. Ok. Vamos conversar. Só está vendo o time que temos aqui, né? Pessoas gabaritadíssimas, né? Então, mas eu acho o caso de fazer acho que estamos com o tempo mais ou menos esgotado. Vamos pedir para o Hilton fazer dar uma última volta aí para quem tem perguntas, para a gente logo encerrar. Ainda temos o bloco de informes, que eu tenho dois informes para fazer ainda antes do fim do evento. Pelo que eu vi no chat, vocês me desculpem, tem muito comentário, eu não sei se tem alguma pergunta. Se alguém quiser, por favor, pode complementar, me avise no chat aqui que eu já passo. Tem muita gente, nós temos 65 no momento. Assim, nós poderíamos ficar, para quem gosta do assunto, a noite inteiro comentando, mas assim, o tempo é curto e moderar é chato pra caramba, porque falar, você tem um moderador que te corta, agora quando você está moderando, você não pode fazer isso. Pois é, logo o moderador que fica... Eu sou cortado. Colocando lenha na fogueira, né? Então assim, eu acho que vocês... Eu queria... Só, depois você pode encerrar, eu posso só agradecer aos três, ao Vidotti, a Amanda e a Ludmila. Foi muito, muito bom, na verdade, e eu acho que foi bem esclarecedor
e eu acredito que devem ter muitas perguntas que ficaram no ar, bastante perguntas, né? E vocês colocaram todos os canais disponíveis que podem chegar a esse questionamento, mesmo aquelas que puderam ser feitas aqui por ser mais sigilosa. Então, a CONEP tem esse sigilo e essa é a obrigação deles. Eu agradeço e não vou me estender, não. Eu acho que vocês estão de parabéns, na minha opinião, foi uma excelente e de altíssimo nível. Eu agradeço a vocês e passo para o Henrique, porque senão eu vou apanhar aqui. Amanda, Ludmila e Vidal, muito obrigado. Obrigado, Hilton, muito obrigado. Henrique, por favor. Obrigado, Hilton, obrigado a todos os palestrantes, Vidotti, Ludmila, Amanda também, pela honra aí da participação de vocês. Bom, a gente vai... É uma questão até de organização, até em respeito ao horário que as pessoas reservaram para hoje, né? Que a gente tem um horário para terminar, né? Então, eu vou passar só para a parte final aqui, para os informes dos acadêmicos. Eu vou pedir para o professor Lauro, que já até chamou atenção, que teria mais alguns informes, para que a gente, então... Eu tenho 2 informes para fazer. Em primeiro lugar, convidá-los para uma apresentação que vai ocorrer na próxima segunda-feira, onde teremos o Marcos Machado Ferreira, que vai falar sobre os ensaios no Brasil e no mundo, dando um pouco a ideia de como anda a testagem dos produtos das pessoas nesse contexto internacional. E a moderação vai ficar por conta do nosso acadêmico, o acadêmico o Marcelo Polacol. A outra é um convite pessoal que eu faço. Eu sou, na qualidade de consultor do Sindusfarma, vou fazer uma apresentação na próxima sexta-feira, no período da manhã, acho que é das 9 ao meio-dia, ou das 10 ao meio-dia, nem me lembrei, não tem horário certo, e vamos falar sobre o protocolo de trabalho, ou seja, a preocupação de como orientar as fábricas, orientar o pessoal para o trabalho, especialmente voltado para a área farmacêutica, a indústria farmacêutica. Então, a área sindical trabalhista do Sindusfarma organizou um evento para mostrar o manual que eles elaboraram, dando instruções de como orientar os trabalhadores. Eu vou fazer uma apresentação nesse meeting falando sobre meio ambiente, doenças e coronavírus. É um pouco para mostrar o ambiente do trabalho deles e o ambiente externo como um todo, quais são os poluentes, os contaminantes, etc. e tal. Então, a Raquel vai divulgar esse evento do Sindusfarma e aqueles que queiram participar estão livres também para acessar. E eu tinha... não, daí é outra conversa, eu faço o seguinte, que eu tenho que fazer o programa de julho das nossas segundas-feiras. Eu tenho alguns candidatos já contactados, mas se alguém tiver alguma proposta que possa sugerir, me encaminhe que eu faço contato para a gente fazer essas apresentações. Nós temos em julho 4 ou 5 apresentações para a gente fazer dentro do nosso calendário. São 4 apresentações em julho e eu ainda não fiz o programa de julho. Agradeço, parabenizo o Vidotti, a Amanda e a Ludmila por terem aceito o nosso convite. E se tiverem que indicar alguém para fazer alguma coisa, pode sugerir que vamos contactar. Muito obrigado. Eu encerro por aqui, repasso, devolvo a palavra ao Henry. Tá ótimo, professor Lauro. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final. Só um último comentário também, como acadêmico, lembrando que na nossa última quinta-feira agora, a gente teve o lançamento do capítulo de Farmacêuticos Sem Fronteiras no Brasil, uma parceria com Farmacêuticos Sem Fronteiras de Espanha. Em breve divulgaremos os vídeos e mais informações, mas acho que é um outro marco bastante importante para a nossa academia. E, Vidotti, colegas, temos mais perguntas, mas como nós somos acadêmicos, a gente tem uma vantagem, né, que podemos conversar aqui internamente. O Walker, eu vi que está com a mão levantada. Walker, por favor, antes da gente passar a palavra ao nosso presidente Acácio, por favor, Walker, pode abrir o microfone, deixa eu ver se eu consigo ajudá-lo aqui. Um minuto só.
Obrigado. Não, eu sugeri na hora dos comunicados deixar o microfone para a gente abrir para poder perguntar. Mas, enfim, eu ia te perguntar para você falar um pouquinho sobre como é que foi o lançamento dos Farmacêuticos Sem Fronteira, porque eu não estava, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí. Bom, eu vou, em respeito, Walker, ao adiantar da hora aqui, eu tenho mas peraí, qual que é o horário nosso? Eu pensei que fosse até às 8, por isso que eu perguntei. Não, era 7h30, na verdade. Não, então deixa. Não, eu pergunto no próximo. Então, não, perdão. Não, Walker, eu tenho como responder. Não sabia. Porque... Ele mudou de fundo de tela. Tinha tempo, desculpa, retiro. Caindo. Retiro. O fundo de tela não foi muito subjetivo, o tempo... Foi bem objetivo o fundo de tela dele. Mas Walker, é só aproveitando sua pergunta, mas a gente vai publicar o vídeo que tem completo com o lançamento, e aí eu acho que todos podem acompanhar de forma mais, como se diz, mais tranquila do que a gente ficar estendendo muito mais agora nesse final de noite de hoje, tá? Então, só vou pedir para a gente deixar para essa outra ocasião, Walker. E já aproveitando que a gente precisa encerrar a nossa reunião, eu vou pedir para o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima, para que, então, assuma a palavra aqui para palavras finais e a gente poder encerrar essa nossa sessão. Lembrando que as perguntas que ficaram pendentes aí no nosso chat, a gente vai procurar encaminhar para os nossos palestrantes e convidados de hoje. Então, por favor, doutora Acácio. Doutora Acácio só tem que abrir o microfone. Abrir o microfone. Eu sempre esqueço do microfone. Obrigado a todos, obrigado Vidotti, Ludmila, Amanda. A reunião foi muito boa e eu proponho até uma próxima reunião com o mesmo tema e com convite especial para algumas comunidades interessadas. Acho que tem muita gente interessada nesse tema e vale a pena repetir com alguns convites especiais. É uma pena terminar a reunião, mas eu acredito que se o Henry deixar ela aberta, o Walker depois pode encerrar e a gente pode continuar aqui um pouquinho, viu, Walker? Porque realmente foi uma reunião muito interessante, essa reunião com os Farmacêuticos Sem Fronteira. Isso se o nosso presidente emérito concordar e o Henry deixar aberta a sessão, tá bom? Com outro tema, Lauro. Não, eu tenho a impressão que é hora de jantar, cada um já está no limite. Né? Olha, nós podemos discutir esse assunto de Farmacêuticos Sem Fronteira na próxima sexta-feira, que a gente tem a reunião marcada. Tá bom. Bom, Acácio, eu aproveitando aqui que ficou uma bola pingando aqui no terreno, é o seguinte, né? A preocupação toda é com as pessoas que realmente reservaram o horário para estar aqui conosco, né? E precisam deixar para outros compromissos. E muitas vezes, até em respeito até os convidados, a academia, acabam ficando um pouco mais tarde. Eu, particularmente, hoje, tenho liberdade de tempo, posso ficar até mais tarde. Então, acho que eu vou aproveitar que ficamos aqui com essa bola pingando. São 19h44. Então, a gente vai fazer o encerramento oficial da nossa reunião. E aqueles que queiram ficar um pouco mais de tempo aqui para a gente seguir com uma conversa, ficam convidados aqui agora. Eu só gostaria de encerrar essa nossa sessão com uma salva de palmas para os nossos convidados, não é isso? E logo na sequência, depois a gente sair com a nossa reunião. Então, por favor, uma salva de palmas. Obrigado, Vidotti. Obrigado, Amanda, mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Henry. Obrigado, Hilton. Obrigado, doutor Moreto. Doutor Cássio, muito obrigado. Foi um prazer. Ludmila, amo vocês. Não, excelente. Obrigada, bom, gente. Obrigada pelo convite. Agradeço todo mundo aqui que esteve presente, né? Tem bastante assessor da Conep aqui, prestigiando a equipe, então quero agradecer a presença de todo mundo e estamos aí à disposição para retornar e conversar sobre essa temática que tem mexido bastante com a gente. Excelente. Tá ótimo, eu caí agora, né? Aí eu entrei aqui no agradecimento. Agradecer a todo mundo pela atenção, por conhecer esse projeto desde o começo, né? Tanto o Vidotti, quanto a Amanda, quanto a equipe que está ajudando a gente. Então, a gente abraçou esse projeto de corpo e alma mesmo.
E assim como vocês estão ansiosos para ver resultado, a gente também está muito ansioso para ver resultado, né? E conseguir contribuir para a pesquisa, para o desenvolvimento tecnológico, para contribuir para melhorias do SUS. Tudo isso é o que a gente espera também, né, com esse projeto. Então, agradecer a atenção, agradecer vocês quererem conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo também. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Se quiser conversar sobre epidemiologia, a gente também adora. Então, sobre pesquisa clínica, a gente gosta também. Então, estamos à disposição.